A investidura é um processo no qual a gente escolhe algumas pessoas da comunidade para nos ajudar nesse trabalho pastoral que dá assistência aos enfermos, às pessoas acamadas. Então, como o padre, ele é um aqui na nossa cidade, e a gente tem essa necessidade de levar, de ser uma igreja presente na vida da comunidade dos irmãos. Então, por isso que nós chamamos essas pessoas que são preparadas para realmente fazer essa presença na vida dos irmãos. E quais são as principais funções e obrigações desses ministros? Eles, em primeiro lugar, levar então Jesus Cristo, a palavra de Deus, às pessoas que estão afastadas, às pessoas que estão acamadas, estão doentes. Essa é a primeira função deles. Depois, eles podem também ajudar na ausência do padre, presidir então o culto, a celebração, para realmente a comunidade não ficar sem essa realidade da vida de oração. E também, quando acontece o falecimento de alguma pessoa, então eles têm também essa missão de, se na ausência do presbítero, do padre, eles vão lá fazer essa encomendação dos falecidos. Padre, é necessário também a conscientização da população, da comunidade católica, que os ministros têm o seu lugar na Igreja Católica, assim como qualquer outra pessoa, assim como mesmo o padre. Sim, com certeza. O ministro extraordinário da Comunhão Eucarística, ele tem o seu lugar na igreja, como você disse, é uma instituição do próprio bispo, é o bispo que delega esses ministros para agir na vida da comunidade. Então, realmente eles são preparados para essa realidade e toda a comunidade precisa também compreender o papel e a missão dos ministros. Nós ficamos assim muitas vezes tristes quando vem um ministro para assim ajudar o padre quando ele está em outra missão, ele vem a celebrar a palavra de Deus e aí muitos vão embora porque não é o padre, mas sim, realmente eles foram instituídos pelo próprio bispo, foram preparados, têm essa missão de ser uma igreja orante. Então, que nós possamos realmente valorizar o trabalho desses ministros, da sua oração, porque é o que Deus pede a cada um de nós, de sermos comunidade, sermos família, e o ministro, como o padre também, tem essa função de reunir a comunidade para rezar. Então, que nós possamos valorizar cada vez mais o trabalho desses ministros. E qual a sua mensagem como padre para os novos ministros aqui da Igreja Católica de Santa Rita? Para os ministros, eu dou a mensagem que realmente vocês se sintam bem acolhidos e também sintam também a presença de Jesus caminhando com vocês. Como a gente tem ouvido o Papa Francisco orientar a cada um de nós de ser uma igreja em saída. Então vocês estão sendo essa mensagem viva do Papa Francisco de ser uma igreja em saída, que vocês realmente possam sentir assim cumprindo a vontade do próprio Deus e também da igreja nos tempos atuais. Na última sexta-feira nós tivemos a graça, né, de ter 12 novos ministros e o processo ele é assim, para ser um candidato, ele precisa ter um bom nome na praça, né? Não pode ser uma pessoa que tenha, dar conta testemunho, né? O testemunho é muito importante para os ministros. A gente olha na comunidade, escolhe aquelas pessoas que a gente acha que é possível, que está dentro daquilo que a igreja pede, e a gente faz o convite, né? O coordenador, junto com o padre, nós decidimos, né, se aquela pessoa está apta a assumir o ministério, né? Então não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não, a gente não joga a rede e puxa, mas são pessoas selecionadas, né? E aí depois que essas pessoas são escolhidas, a gente faz o convite e elas aceitam, a gente passa por um processo de formação, né? Esse processo de formação a gente fez 2 vezes ao mês, né, com a presença do padre, o padre sempre presente, sempre nos ensinando, né, fazendo a gente entender, compreender a liturgia, como que ela funciona, como a gente se porta, né, todas essas coisas são trabalhadas, né, na nossa formação. Não só a formação religiosa, né, que às vezes a gente pensa que é só, mas também a formação humana, que a gente às vezes dá uma pincelada, né, que às vezes a gente precisa, todos nós precisamos, né, de formação humana, às vezes a gente dá uma pincelada,
abençoada. A gente bate muito na tecla do testemunho. O ministro, ele tem que ser testemunho na comunidade, ele tem que ser aquele que leva o Cristo vivo, porque a gente acaba sendo o braço do nosso sacerdote, do nosso padre, né? Ele não pode estar em todos os lugares, né? Porque pensa, Santa Rita, com toda a população, né? Ele não dá conta de atender todas as pessoas. Por isso o bispo nos delega essa missão, né? E nós somos investidos com a autorização do bispo. Ele manda uma carta de autorização para que a gente possa fazer esse trabalho, né, celebrar a palavra, distribuir a Eucaristia, né, que na distribuição da Eucaristia é a nossa missão maior, é levar a Eucaristia aos doentes e, quando necessário, levar também para os seus acompanhantes. Quanto tempo durou essa formação desses 12 novos ministros? Bom, nós iniciamos no mês de junho, né? Só que a nossa formação, ela é permanente, né? Então nós pegamos mais o básico, mas a gente vai, né, continuar a nossa formação. Todo mês a gente reúne para estudar e depois tem uma outra segunda reunião para a gente cuidar da nossa parte espiritual. Então a formação, ela é permanente, ela não termina com a investidura, pelo contrário, né? A gente tem que estar sempre buscando, lendo, tentando se formar, porque é permanente. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele é vivo, né? Ele não é um evangelho morto que a gente pegou e pronto, né? A igreja, ela é viva, ela é rotativa, né? Ela tem também a sua espiritualidade sempre renovada, sempre tem alguma coisa que o Papa diz, né, que a gente precisa estar por dentro, né? Então, a formação, ela é permanente, mas durou 6 meses essa primeira etapa, né, que a gente pode chamar assim de primeira etapa. E a formação é permanente. E após essa primeira etapa já estão aptos a ministrar? Né, estão aptos, já estão aí trabalhando, né? Teve uns que já fizeram aí algum serviço, o padre já até elogiou, ficou feliz porque está exercendo, né, bem o trabalho, tá? Estão aptos, mas lembrando sempre que a formação vai permanecer, né? A gente não pode deixar morrer em nós esse desejo de crescer, né? O cristão, ele tem que ter esse desejo de crescer, esse desejo de cada vez mais dar o melhor para Jesus. Porque às vezes a gente quer, né? Não, aprendi a fazer que o serviço está ótimo. Não, não está ótimo. Precisa crescer cada vez mais, estudar, né? Então, essa é a nossa função.